Olá pessoal, professor Wagner do curso Agora Vai. A gente está retomando agora no ano de 2017 o nosso intensivo de física preparatório para os vestibulares, para o Enem, para os concursos militares, preparatório também para você que está fazendo acompanhamento escolar, está no primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. Você pode acompanhar as nossas aulas de física e aprender muito mais aí no conforto da sua casa, beleza? Antes da gente começar essa aula, gostaria que você desse um like aí para curtir o nosso vídeo e não deixe, claro, de se inscrever em nosso canal para receber em primeira mão todas as novidades, todas as nossas aulas que vão direto para você. Pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre os processos de eletrização. A gente já sabe o que é uma carga elétrica, né? A gente já sabe que isso vem do contexto histórico, né? Do âmbar, aquela resina que foi encontrada e que tinha propriedade característica de atrair pequenos pedaços de papéis, pequenos pedaços de folha seca. Perfeito! Depois disso, com o estudo, o avanço do estudo do átomo, por exemplo, pelo modelo do átomo de Rutherford-Bohr, aonde a gente tem um núcleo atômico que estão os prótons e elétrons, ou melhor, no núcleo estão os prótons e nêutrons, cargas positivas e as cargas neutras, onde está a massa desse átomo. E nas eletrosferas nós temos os elétrons, as cargas negativas. Na estrutura e nas ligações químicas desses elementos, nós temos vários elétrons e sistemas energéticos que fazem com que esses elétrons possam se movimentar livremente de um ponto a outro, beleza? E isso permite com que a gente crie processos de eletrização. Normalmente, os corpos encontrados são corpos neutros. O que é um corpo neutro? É um corpo que vai ter a mesma quantidade de prótons e elétrons em sua estrutura. Isso é um corpo neutralizado, beleza? Porém, ao atritar dois corpos, por exemplo, ao atritar essa caneta com esse pedaço de seda ou lã, ou nesse caso flanela, a gente consegue retirar elétrons de um corpo e transferi-lo para o outro. Por quê? Porque cada um desses materiais tem características diferentes em relação a ganhar ou perder elétrons. Isso vai depender da sua estrutura. Beleza? Eu não preciso decorar quem vai ganhar e quem vai perder elétron. Por quê? Porque existe uma tabela para isso, o que a gente chama de série triboelétrica, que vai permitir a gente entender quem tem maior tendência a ganhar e quem tem maior tendência a perder elétrons nessa situação de atrito. O que você, estudante, precisa saber? Você precisa saber que, durante o atrito, um corpo perde elétrons e quem perde elétrons, a perda de elétrons vai fazer com que o corpo fique com carga positiva. E quem ganha elétrons fica com carga negativa. Então, nesse processo de eletrização acontece exatamente isso. A ganho e a perda de elétrons. Interessante saber que o que um ganhou, o outro perdeu. Ou seja, se a gente for fazer uma análise melhor desse sistema, a gente vai entender o seguinte, que se o primeiro corpo, sei lá, a flanela, perde 10 elétrons, significa que a caneta ganha 10 elétrons. Então a carga final desse sistema, da flanela, por exemplo, seria uma carga final negativa. E da caneta uma carga final positiva. Porém, em módulo, o valor numérico dessas cargas é a mesma. A carga elementar dos elementos é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, certo? Ou seja, 10 elétrons, como é que eu consigo calcular a quantidade de carga aqui? Quantidade de carga é o número de elementos vezes a carga elementar. Ou seja, a carga aqui seria 10 vezes a carga elementar, que é 1,6, dá 16 vezes 10 a menos 19. Porém, negativa para um, positiva para o outro. Entendeu? As cargas no final desse processo são exatamente as mesmas em módulo. Uma com sinal positivo, a outra com sinal negativo. Tranquilo? Gente,
Também a gente precisa conhecer a relação de condutores e isolantes. Nem todo material é um bom condutor, nem todo material é um bom isolante elétrico. Isso vai depender da estrutura das suas ligações químicas, certo? Se existe em sua estrutura elétrons livres ou não. A maior parte dos metais tem uma estrutura química de ligação muito bem estruturada, o que permite que sobrem elétrons livres circulando por toda essa estrutura desses átomos. A partir daí, então, a gente pode dizer que os metais são ótimos condutores elétricos. Porém, a gente pode pensar nos polímeros. Os polímeros são emaranhados de ligações não muito bem organizadas, o que faz com que polímeros, que são os plásticos em si, eles não são bons condutores elétricos, porque não existem caminhos específicos muito bem organizados para que esses elétrons circulem por toda essa estrutura. A partir daí, então, a gente vai ter os materiais que são condutores e os materiais que são isolantes. Beleza? Um outro processo de eletrização muito importante e que você, estudante, precisa conhecer é o processo de eletrização por contato. O que vem a ser um processo de eletrização por contato? O simples contato de dois materiais, duas esferas, por exemplo, uma carregada e outra não, permite com que ocorra uma redistribuição dos elétrons em sua estrutura. Como assim, professor? Vem comigo. Eu tenho aqui uma esferinha que tem uma carga elétrica de 6 microcoulombs. Perfeito. A outra tem carga elétrica neutra, ou seja, ela tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Essa daqui perdeu uma quantidade de elétrons, por isso que ela ficou positiva. Ao colocá-las em contato, perceba o seguinte: está observando que ela tem cargas positivas em sua estrutura? Sim. O que significa isso? Que se todas as cargas são positivas, elas vão ficar o mais espaçadas possíveis uma das outras, porque cargas de sinais iguais se repelem. Quando eu dou um espaço maior para essas cargas, ou seja, coloco as duas em contato, essas cargas vão se redistribuir, aumentando o espaço entre si. A partir deste momento, a gente vai perceber o quê? Uma redistribuição dessas cargas. Ao separar esses corpos, sem entrar em contato com eles, senão descarregaria-os, ao separar esses corpos, eu vou perceber que as cargas elétricas ficaram redistribuídas. Ou seja, entre um corpo de 6 microcoulombs e um corpo de carga neutra, ao juntá-las, esses dois elementos ficaram com 6 microcoulombs juntos. Só que a carga é redistribuída por toda a superfície dos dois corpos. Ao separar, cada uma delas passa a ter 3 microcoulombs. Mas isso, gente, acontece porque essas duas esferas têm exatamente as mesmas dimensões. Se eu tivesse duas esferas com dimensões diferentes, isso ocorreria de outra forma. Olha só, vamos escrever aqui do lado. Como que ficaria se essas esferas tivessem dimensões diferentes? Por exemplo, eu tenho uma primeira esfera e uma segunda esfera um pouco maior. O raio dessa primeira esfera eu vou chamar de R. O da segunda esfera eu vou falar que ele é 2 R's. Beleza? A primeira esfera está eletrizada, ela tem uma carga de 12 microcoulomb. A segunda também está eletrizada e a gente vai falar que ela tem uma carga de menos 3 microcoulombs. Opa, eu tenho uma esfera carregada positivamente e uma carregada negativamente. Ao colocar esses dois corpos em contato, o que vai acontecer? Uma redistribuição das cargas. Porém, a carga total é a soma das duas, que vai dar 9 microcoulombs. Concorda? 12 mais menos 3 dá 9. Mais com menos fica menos. Ao separar essas duas, a gente precisa descobrir quanto que cada uma vai levar de carga no final. Quanto que a gente resolve aqui? Como que a gente resolve esse sistema para descobrir quanto que cada carguinha levou no final? Isso vai ficar em função de R, certo? Quantos R's equivale os dois corpos juntos? 3 R's, né? Um R desse corpo e 2 R's desse corpo. Ao analisar esse sistema, então, eu posso dizer que eu posso pegar essa carga de 9 microcoulombs e dividir por 3 R's. Cada corpo de raio vai ficar com 3 microcoulombs. Então fica 3 microcoulombs para esse corpo e 6 microcoulombs para esse corpo. Ou seja, em sistemas em que
a gente tenha raios maiores, tamanho maiores para esses elementos, a gente consegue distribuir ainda melhor essas cargas. Isso acontece, por exemplo, em um sistema de aterramento elétrico que você faz da fiação da sua casa com a terra. Mas isso vai ser assunto para a nossa próxima aula, onde a gente vai falar das curiosidades da eletrostática. Beleza? Gostou da aula, galera? As primeiras dicas sobre o processo de eletrização? Dá um like, curte aí e aguarde a próxima aula. Beleza? Um grande abraço e até lá!